governo vai pagar 13º referente ao ano 2024 até ao mês de fevereiro. Boa noite, está a começar o Telenotícia. Caro telespectador, permita-nos entrar à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor da informação a nível nacional. O presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, concluiu a sua equipe do governo com o empossamento de novos ministros nesta terça-feira. O presidente da República, Daniel Chapo, diz reafirmar o compromisso em formar um governo ágil, eficiente e comprometido com o desenvolvimento do país. Decorreu nesta terça-feira, na presidência da República, o empossamento dos novos membros do governo que se juntam ao primeiro grupo de ministros já em exercício. Na ocasião, o presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, orientou que cada empossado deve, no seu ministério, aprimorar o paradigma de mudança estrutural que o país muito clama para que em breve o povo receba o produto da ação governativa ajustado às grandes demandas sociais, políticas e econômicas que têm se verificado. Sois chamados a servir o país num momento de mudanças significativas, com grandes expectativas e esperanças depositadas no nosso trabalho, de modo individual, mas também como um governo de modo coletivo. Aos membros do governo cessantes, aqui presentes, dirigimos palavras de agradecimento pela forma abnegada, com responsabilidade e competência, como serviram a nação moçambicana num contexto de imensas dificuldades. E desejamos muitos sucessos em futuras missões em que estarão envolvidos como quadros desta grande nação. Caros empossados, como é do nosso conhecimento, Moçambique vive um momento crucial da sua história e o nosso governo está determinado a trabalhar e a enfrentar com coragem e audácia as adversidades e a transformar as oportunidades em progresso para o nosso povo. Vamos, assim, aprimorar o paradigma da mudança estrutural que o nosso país muito clama, para que possamos, a breve trecho, entregar ao povo o produto da nossa ação governativa, ajustado às grandes demandas sociais, políticas e econômicas que temos verificado. A recém-empossada ministra da Educação e Cultura, Samaira Tovela, diz que irá fazer de tudo para dialogar com os professores a fim de alcançar o equilíbrio do setor. O desafio, todos nós sabemos a nossa situação da educação, nós temos que fazer mais respeito, portanto, aquilo que é o nosso compromisso como governo, dialogar e cumprir com aquilo que são as horas extras, que é a preocupação dos nossos professores, não são nossos professores, são meus colegas, efetivamente, de educação. Então são os problemas que efetivamente conheço e, acima de tudo, planificarmos adequadamente a questão do livro, para que o livro esteja à hora certa na escola. E a outra questão-chave neste momento é a inclusão. Nós vimos durante o período das manifestações que efetivamente temos uma população que está à margem, que são os nossos meninos, as nossas crianças, os nossos jovens, e nós temos que chamá-los e dar uma formação efetiva. O resto não posso falar muito, vamos começar a trabalhar, tenho uma equipe, eu sou chefe de turma a nível do Ministério e acredito que todas as energias que nós queremos efetivamente é servir o povo e estamos para servir o povo. As aulas começam no dia 4, o que é que está pronto para o arranque do ano letivo? Ainda vou interagir com os colegas. Começam numa altura em que os professores estão de costas voltadas. Há uma ideia? Nós vamos dialogar com os professores, eles são meus colegas efetivamente. Acredita que vão voltar às salas? Eu tenho certeza, porque nós todos somos moçambicanos e o que os professores querem é o que nós todos queremos e nós, acima de tudo, estamos à frente no sentido de facilitar aquilo que dá mais força e facilitar, do seu ponto de vista de sinergias, para que todos possamos desenvolver o país. Já o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, conta com o apoio dos moçambicanos para trazer a dignidade do desporto e a juventude.
contar com o apoio de todos os moçambicanos para que os nossos mambas mereçam dignidade, para que todas aquelas equipas e todas as modalidades desportivas mereçam dignidade, e vamos dar de nós para promover aquilo que é o trabalho que as associações fazem desportivas, para que de fato o futebol continue a ser o ânimo para os moçambicanos, continue a ser aquele que junta todos os moçambicanos sem estratificação. Vamos dar de nós para que aquilo que são os desafios que existem para a juventude sejam desafios que nós, moçambicanos, resolvamos paulatinamente. O Presidente deixou claro que um dos problemas é a habitação, um dos problemas é o emprego, um dos problemas, todos os problemas levantados e desafios, nós vivemos esses desafios, então iremos rigorosamente trabalhar com aquilo que foi o discurso de Sua Excelência Presidente da República e daremos de nós para fazer com que estes desafios sejam ultrapassados. Infraestruturas desportivas. A juventude pode esperar de um ministro rigoroso, pode esperar de um ministro amigo, pode esperar um ministro que vai trabalhar para resolver aquilo que são os problemas que enfrentam a juventude. Sr. Ministro, infraestruturas desportivas é um desafio? É um desafio, vamos trabalhar para que elas existam. O Presidente deu-nos esta missão, o povo moçambicano espera por nós e nós faremos tudo para que de fato a juventude mereça aquilo que é a sua exigência, merece a resposta. Essa resposta nós fomos dados para coordenar a equipa. Já existe uma equipa ministerial que já trabalha e esta equipa vai ser coordenada por mim e eu farei tudo para que eles cumpram aquilo que é o desiderato, que é fazer tudo para que os moçambicanos, para que o povo moçambicano mereça sim dignidade. Mas vou contar com o patriotismo de todos. Vamos fazer tudo para que a juventude continue a ser patriótica, continue a ser amante do próprio Moçambique. Vamos fazer tudo para dar aquilo que é o nosso contributo como ministro. Muito obrigado. De referir que os empossados constam Nhelete Monjani para o cargo da ministra dos Combatentes, Samaira dos Anjos Tovela para o cargo da ministra da Educação e Cultura, Ivete Ferrão Alani para o cargo da ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ricardo Sengo para o cargo de Ministro de Presidência para os Assuntos da Casa Civil, Fernando Rafael para o cargo de Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e Caifadine Paulo Manasse para o cargo de Ministro da Juventude e Desportos. E o Governo vai pagar o 13º salário referente ao ano 2024 aos funcionários e agentes dos Estados no mês de fevereiro. A garantia foi dada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, esta terça-feira, ao fim da segunda sessão. Mas o pagamento não se estende aos deputados e ministros. O Conselho de Ministros realizou no dia 28 de janeiro de 2025 a sua segunda sessão extraordinária, portanto, a sua sessão ordinária, dizia, e nesta sessão o Conselho de Ministros aprovou o pagamento do 13º salário aos funcionários e agentes do Estado referente ao ano de 2024. O referido pagamento corresponde a cerca de 50% do vencimento base para todos os funcionários e agentes do Estado e 100% para os pensionistas. Repito, 50% do salário, portanto, de vencimento base para todos os funcionários e agentes do Estado e 100% para os pensionistas. E esta medida será efetuada numa única tranche no mês de fevereiro. Entretanto, esta medida não abrange aos ministros, vice-ministros, deputados da Assembleia da República, governadores provinciais e secretários de Estado, bem assim os membros do Conselho de Administração das instituições da administração direta e indireta do Estado, que recebem remunerações do orçamento do Estado. Esta decisão reflete, como se pode compreender, um esforço do Governo perante a situação de constrangimentos financeiros decorrentes do baixo nível de cobrança de receitas do Estado, como tínhamos feito referência, nos últimos 3 meses do ano 2024, como uma das consequências negativas, portanto, das manifestações violentas a que temos testemunhado.
Importa referir que o Governo continua a envidar esforços para assegurar o pagamento das horas extras de funcionários públicos e das dívidas com fornecedores de bens e serviços ao Estado. Nesta sessão, o Governo apreciou o balanço, portanto, do Plano Económico e Social do Orçamento do Estado 2024, a submeter à Assembleia da República, portanto, num ano caracterizado por inúmeras adversidades e desafios. No entanto, o balanço apresenta os seguintes resultados. Dos 228 indicadores avaliados, 135 correspondem a 59%, alcançaram as metas estabelecidas para o ano passado. 51%, portanto, 51 atividades equivalentes a 22%, alcançaram, portanto, parcialmente a meta estabelecida. E 43 atividades, correspondentes a 19%, não alcançaram, portanto, a meta desejável. A cobrança das receitas do Estado foi de 344.836,4 milhões de meticais, correspondentes a 89,9% da meta estabelecida, contra 91,8% em, portanto, de 2023. A despesa situou-se em 493.356,5 milhões de meticais, correspondentes a 86,9% do orçamento, contra 100% do período homólogo. Joaquim Sive, o atual comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, destaca a necessidade de resgatar a confiança da população e coloca em foco os raptos como a preocupação do povo moçambicano. Após o término da tomada de posse de Joaquim Sive, em que também foi patenteado o inspetor-geral da polícia, o mais recém-possado comandante considera recuperar a confiança da população e o combate aos raptos como o foco do seu mandato. Nós temos também, dentro deste processo, resgatar a confiança com a população. Porque nós podemos ser polícia até os milhares. Teremos criaturas que até bastem. Mas se nós não tivermos o conforto, não tivermos o apoio, não tivermos o suporte da população, pouco ou nada poderemos conseguir fazer. Das questões que são prementes, das questões prementes que assola a nossa sociedade, tem a ver com a questão dos raptos. Foi bem vincado pelo Juiz da República, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Vamos continuar a combater este crime. Certo que temos que contar com pessoas capazes dentro da nossa instituição. É um trabalho interno que temos que fazer com quem podemos contar efetivamente para este grande combate. Naturalmente, com todos os atores, a comunicação social também é um dos segmentos que temos que apostar no combate à criminalidade e ao rapto em particular. Enquanto isso, Bernardino Rafael exorta o novo comando a fazer bem o que não se conseguiu no seu exercício. Literalmente não existe uma missão cumprida. É uma missão iniciada e chegado a um tempo em que se herda-se as missões. Então o que se faz? Eu dizia ainda para a televisão de Moçambique que nós fizemos o que conseguimos fazer. Não fizemos aquilo que não conseguimos fazer. Fizemos aquilo que conseguimos fazer, se calhar com alguns defeitos, com alguns erros. Então pedimos os nossos colegas que estão a assumir a liderança para, primeiro, fazer e fazer bem aquilo que nós não conseguimos fazer. Melhorar aquilo que nós fizemos com defeitos. Essa é que é a razão da nossa. Agora, sair de cabeça erguida é discutivelmente essa expressão literalmente. Não gosto de dizer cabeça erguida. Cabeça erguida como? O trabalho de polícia não tem meta. Não é daqui até ali eu vou terminar. Não. Ele melhora, adequa-se por cada realidade. Hoje a criminalidade é esta, amanhã a criminalidade é aquela. Então, por dia que passa aparece criminalidade. Até criminalidade de queimar armazéns que ninguém esperava. Já é um crime, fogo posto contra armazéns.
fogo posto contra armazéns de medicamentos. É nova realidade, nunca tinha existido em Moçambique. Então, o trabalho de polícia é um pouco disso. No contexto das manifestações que marcaram um período pós-eleitoral em Moçambique, CIV admite que houve excessos por parte da polícia e fala sobre a implementação de uma abordagem de qualidade para com a população. Vamos fazer, se houverão questões quanto essas, que me parece que em alguns casos não estivemos muito bem, o trabalho que temos de doravante é melhorar a nossa atuação, termos uma abordagem de qualidade para com a nossa população. O comandante-geral cessante levanta dados que destacam as manifestações e referencia que 17 famílias perderam os seus entes queridos e 187 membros da corporação foram feridos. Deixo a polícia com instalações destruídas por aquelas manifestações subversivas. Deixo a polícia com alguns 187 membros feridos por manifestantes. Deixo a polícia com 17 famílias que perderam os seus entes queridos por manifestantes. Deixo com 77 comandos distritais que completamente destruíram. E diz mais. Deixo com sentimento de tristeza porque é uma conquista que levou muitos anos para nós alcançarmos até lá. Mas tenho fé que os colegas farão de tudo para recuperar o perdido. Após o A Confederação das Atividades Econômicas pronunciou-se nesta terça-feira em torno das medidas do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique sobre a redução da taxa MIMO de 12,75% para 12,25%. A medida esta que foi bem vista pela Confederação, mas esta pede a intervenção do Banco de Moçambique mais medidas de recuperação econômica. 25%. Os coeficientes das reservas obrigatórias para os passivos da moeda doméstica, o metical, passa de 39% para 29%. E em moeda estrangeira, de 39,5% para os 29,5%. A CTA quer congratular esta decisão do CPMO numa altura em que já tinha apresentado propostas para a redução das mesmas, mas adicionalmente apresentou as seguintes propostas. O Banco de Moçambique deve sinalizar o incentivo da aplicação das moratórias pelos bancos comerciais aos seus clientes no contexto das manifestações pós-eleitorais, através de alívio temporário das exigências prudenciais, com os limites para a constituição de provisões para imparidades e créditos vencidos. Esta abordagem permite aos bancos comerciais uma maior margem de manobra para negociar com os termos de pagamento com os créditos e com as empresas afetadas. Apresentou também a retoma temporária da disponibilização das divisas do mercado numa porção, por exemplo, igual a 50% das faturas da importação dos combustíveis. Entretanto, o Banco de Moçambique optou apenas em reduzir a taxa MIMO e os coeficientes das reservas obrigatórias. Apesar de tratar de uma medida positiva, que vem trazer algum alívio ao mercado e recuperar paulatinamente a confiança, ela peca por ser bastante conservadora. Diferentemente da postura assumida no momento da subida da mesma, onde duplicou. E atendendo ao fundamento do Banco de Moçambique para manter as taxas diretoras altas, segundo o qual existe um elevado nível de liquidez no mercado, a questão que se coloca seria: o que é que teria mudado? Com a decisão da redução do déficit de reservas obrigatórias de moeda doméstica, o metical vai alargar a liquidez. Note-se que a relação da moeda doméstica, o grande clamor das empresas tem sido a explosão no financiamento pelos bancos comerciais em preferência aos bilhetes de tesouro. Com mais liquidez no mercado, isto pode favorecer um maior endividamento público no sistema através de bilhetes de tesouro. Definitivamente, estas medidas precisam de ser combatidas e reforçadas. Combinadas. Obrigado, Diretor Senco. Precisam de ser combinadas e reforçadas com a rápida introdução do Fundo de Garantia Mútua e a médio e longo prazo pela reforma do quadro de política monetária. A CTA apresentou uma proposta em 7 CASP, onde inclui a introdução de um incentivo através da política monetária para que os bancos financiem setores primários e secundários, com destaque para a agricultura e para a indústria transformadora. É importante referenciar que estas medidas todas vêm trazer um impacto bastante positivo para a nossa economia
Nós sabemos que as famílias moçambicanas, neste momento, precisam deste oxigênio, esse balão de oxigênio. As empresas moçambicanas também estão a sofrer com os impactos pós-eleitoral, da questão das manifestações, em algum momento vandalismo. É importante salientar que todas essas medidas são combinadas, de alguma forma, com as novas políticas que o setor privado leva para o governo. Uma coisa, foi realçado no nosso comunicado que o Banco Central, das medidas que nós tínhamos proposto, praticamente só aplicou uma, que é o corte das reservas, do coeficiente das reservas obrigatórias. Mas nós estamos por um pouco mais, não é? Em termos de intervenção do Banco Central. Portanto, estamos a falar do próprio apoio. Se o pacote de apoio tiver uma linha de financiamento, as empresas vão precisar de dinheiro para importar equipamentos. Onde vão buscar essas divisas? Portanto, as reservas internacionais podem desempenhar um papel apoiando através de intervenções do mercado cambial. Há mais de 20 anos, ex-trabalhadores e seus representantes têm lutado contra o silêncio e a espera, exigindo que a Embaixada do Reino Unido finalmente honre o pagamento de pensões e salários em atrasos como uma questão de justiça e dignidade. Com a pretensão de ver seus salários e pensões pagos, ex-trabalhadores e representantes acampam todas as terças-feiras na Embaixada do Reino Unido, como forma de pressioná-los na resolução deste problema. Na ocasião, a nossa entrevistada afirmou à nossa equipe que a Embaixada escondia o escalão salarial dos trabalhadores de forma que não pudessem exigir seus direitos, tendo, desta feita, submetido o caso a várias instâncias que lidam com estas situações. O escalão salarial deles, eles não tinham conhecimentos. Os britânicos escondiam. Então, por sorte ou azar dos britânicos, quando despediram um dos trabalhadores, então mostrou esse segredo, a tabela salarial dos trabalhadores. E quando souberam, então, a partir dali, eles moveram um processo contra a embaixada. E o processo entrou no tribunal, a embaixada foi chamada, foram ouvidos, houve julgamento, a embaixada perdeu a causa, os trabalhadores ganharam. O processo já passou por vários sítios. Neste momento eu posso dizer que já foi para a Assembleia da República, já está na PGR, está no Tribunal, está no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Ela contou ainda que já se passam mais de 20 anos que os trabalhadores não foram pagos e, para agravar a situação, submeteram um cheque sem fundo ao então Banco Barclays. Já passam mais de 20 anos. Isso parece que foi em 2004, se a memória não me falha. Então, até hoje, os trabalhadores não são pagos. Eles prometem-se, vamos pagar, vamos pagar, vamos pagar. Nem água vem, nem água vai. Eles não têm nenhuma justificação. Houve um tempo que eles meteram um cheque sem cobertura. Uma entidade como esta aqui, meu filho, hein? Grã-Bretanha é um país, uma nação, uma potência do primeiro mundo, não é? E os trabalhadores, quando vão para lá, para ir saber se o tal dinheiro, porque eles diziam que o dinheiro já estava depositado no banco. Qual foi o banco mesmo? No Barclays. Yeah. E eles disseram que a embaixada não tem nem um tostão. O Banco de Moçambique até chegou a notificar a embaixada, mas de lá até cá só há promessas e os mesmos se encontram fugitivos e vivem a arrendar para continuarem a trabalhar. E o próprio banco, o Banco de Moçambique, o Banco Central, notificou a embaixada, mas por ter cometido esse crime. Mas como você sabe, a nossa lei aqui como está? Fragilizada, não é? Estamos como estamos. Todas as terças-feiras viemos para aqui, sentamos à espera. Há promessas,
Pelo menos esses dias estamos a ver que há uma luz verde. Esperamos que com a vossa ajuda também, com a vossa colaboração, esperamos bons resultados. Porque é uma vergonha para uma potência como a Inglaterra passar isto aqui. É uma reputação deles que está indo abaixo. Eles já não trabalham aqui. Fugiram. Foram alugar umas instalações para poderem fazer os seus trabalhos. Mas nós não cansamos de vir para aqui, porque a bandeira deles está aí, que diz que eles estão aqui em Moçambique. Por essa razão estamos aqui todas as terças-feiras para vir reivindicar. Veja que já morreram muitos. Esta aqui é uma viúva, eu também sou viúva. Existem muitas outras viúvas. Então, em representação das outras viúvas, estou eu. Com a pretensão de ver seus salários e pensões pagos, os trabalhadores e representantes acampam todas as terças-feiras na Embaixada do Reino Unido, como forma de pressioná-los na resolução deste problema. Na ocasião, mais de 2.000 frascos contendo o purificador de água Certeza serão distribuídos nos próximos dias nas comunidades consideradas vulneráveis à eclosão de doenças diarreicas ao nível do distrito de Quelimane. O diretor dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social de Quelimane, Tomé Charles, avança que o purificador de água a ser distribuído nas comunidades tem em vista contribuir para a prevenção de doenças diarreicas originadas pelo não tratamento da água nas comunidades, onde, para além desta atividade, serão levadas a cabo campanhas de sensibilização para a melhoria do saneamento do meio. O setor está preparado, há alguma atividade em curso? De facto, Quelimane é um distrito que tem sido sempre de forma recorrente surgido essas situações de ocorrer doença de origem hídrica, e nós temos um plano de contingência, e esse plano de contingência já está sendo implementado. As ações nelas inscritas que já estão em curso é a sensibilização à população e a distribuição de Certeza, que é um purificador de água, e temos feito essa distribuição de Certeza. Vamos promover uma grande jornada de distribuição de Certeza naqueles povoados, bairros críticos que nós mapeamos como sendo bairros. A fonte entende ser este um pacote de responsabilidade por parte do setor de saúde, na qual as comunidades, junto das lideranças comunitárias, são chamadas para o seu envolvimento de forma a reduzir o nível de propagação de doenças endêmicas no distrito de Quelimane. Tanto estamos em alerta máxima e, para além disso, a monitoria constante da situação epidemiológica, para que não sejamos apanhados em contrapé. Nesse momento temos cerca de 5.000 frascos de Certeza e já distribuímos perto de 2.000 frascos de Certeza ao longo dos últimos 2 meses. E esses 5.000 também vamos continuar a distribuir nos próximos dias. Devido ao baixo nível do lençol freático da cidade de Quelimane, esta tem sido ciclicamente afetada por inundações urbanas que propiciam a eclosão de doenças diarreicas, incluindo a cólera. E o ciclone tropical de Keledi deixou um rastro de destruição na província de Nampula, devastando cerca de 43 centros de saúde e comprometendo o acesso aos cidadãos, médicos, paramilitares e pessoas. O ciclone tropical de Keledi, que fustigou a província de Nampula, deixou marcas indeleves no setor de saúde, com cerca de 43 unidades sanitárias destruídas ao nível da província de Nampula. A informação foi revelada pela nova diretora provincial de saúde, Selma Xavier. É verdade que tivemos um ciclone que afetou principalmente os distritos de Angoche, Ilha de Moçambique e Mussuril, onde muitas unidades sanitárias foram devastadas. Neste momento, o que nós estamos a fazer é levar os serviços para a comunidade, dar continuidade dos serviços, mas de uma forma limitada, porque todos eles estão a ser realizados em tendas. Já alocamos as tendas, estamos a tentar trabalhar, levar os serviços para a comunidade, mas eles todos condicionados por causa da metodologia e da forma como estamos a trabalhar. Eram 43 infraestruturas nesses 3 distritos, incluindo Nacala Porto.
A nova timoneira de saúde, falando sobre a greve dos profissionais, disse que na província de Nampula não houve registro de abandono dos doentes nas unidades sanitárias, mesmo com a situação da cidade de Nacala e o centro de saúde 25 de setembro da cidade de Nampula, onde pacientes foram abandonados alegadamente por não pagamento do 13º salário. Para a província de Nampula não, nós tivemos algum indício no distrito de Nacala Porto, e distrito de Malema, mas conseguimos sensibilizar os colegas. Estamos num período em que a liderança é nova, temos algumas dificuldades no país, mas penso que haverão soluções porque o governo central está a trabalhar nesse sentido. Refere que a greve dos profissionais de saúde está a criar muitos constrangimentos aos utentes. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela audiência e com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Somos o que não dissemos por medo de perder, sem saber que assim perdemos mais. Seja como Remes Riso, o único que não vem desvantagem em ser cacata. Aliás, a sorte que o cão tem de pernoitar fora todos os dias, o cabrito não pode experimentar. Boa noite, ficamos por aqui, até amanhã.